Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Bom, o canal Rede Ambiente TV é um canal onde nós produzimos materiais que envolvem questões socioambientais. E eu resolvi fazer esses vídeos sobre as alterações que eu fiz na minha moto CB250 Twister 2006 por conta de que eu fiz essas mudanças por ter assistido vídeos no YouTube de pessoas que fizeram alterações e colocaram esses vídeos para ajudar, né, outras pessoas. E eu me senti aí no dever de também fazer esses vídeos, tendo em vista que eu fiz também várias mudanças na minha moto 250 Twister, né, 250 2006. Então, esses vídeos que eu estou produzindo, são com o intuito de também poder ajudar. Essa moto que eu tenho, a Twist 2006, eu tenho ela já há um bom tempo. E eu adquiri essa moto já usada, de segunda mão, mas em um bom estado. A pessoa que comprou era uma mulher, ela pouco usou essa moto. Enfim, eu acabei adquirindo. Mas eu nunca fiz os ajustes necessários ou qualquer modificação. Eu não sabia a moto que eu tinha. A verdade é essa. Eu cheguei ao ponto de querer me desfazer dessa moto para adquirir uma outra. Mas quando eu comecei a assistir os vídeos na internet, eu vi que eu estava com a ferramenta boa, o equipamento bom, mas infelizmente não estava ajustado ou preparado devidamente para fornecer tudo que esse equipamento, né, que a moto Twister 250 poderia oferecer. E daí eu comecei a fazer algumas mudanças e desisti de vender a minha 250 Twister e passei me apaixonando por esta moto, que no meu ponto de vista é uma excelente moto, um dos melhores motores de moto que eu já pude fazer uso. Eu piloto moto desde 15 anos de idade, então desde moleque. Eu nunca quis ter uma moto muito potente, até por conta das ruas que nós andamos. Eu sou do Rio de Janeiro, então não adianta você ter uma moto com uma potência já exagerada se você não tem rua ou condições para andar. Então é ter um equipamento que você nunca jamais vai conseguir usar ele como ele digamos assim, pode ser, né, utilizado. Então, uma 250, ela atende às demandas de você se deslocar em perímetros urbanos, usar para o trabalho. E o motor da 250, ele é um excelente motor. Apesar de ter algumas situações que são um pouco complicadas, a Honda poderia ter melhorado isso, mas infelizmente não melhorou. Então tem alguns ajustes que são complicados. Por exemplo, o pastilhamento da Twister é muito complicado de se fazer. O carburador dela é um trambolho, né? É um trambolho grande demais. Ele, quando está bem ajustado com os diafragmas em dia, é um excelente carburador, mas dá muito problema. A regulagem do parafuso da entrada de ar do carburador da Twister é algo horrível. Enfim, mas que com algumas mudanças você consegue melhorar bastante, né, o desempenho dessa moto e facilitar alguns ajustes. E daí eu comecei a fazer, como eu disse, esses ajustes e tive um desempenho da moto que eu não sabia que poderia chegar a tanto. Eu vou estar exibindo aqui uma sequência de vídeos curtos. Eu não vou detalhar muito, a não ser que algum de vocês aí queira algum detalhamento. Vocês entrem no vídeo, façam algum comentário, dentro do possível eu procuro responder ou fazer um vídeo respondendo essa ou aquela pergunta. Então eu vou mostrar as mudanças que fiz, fazer alguns apontamentos e deixar aí na descrição do vídeo o link da compra que eu fiz para esse ou aquele melhoramento que eu fiz na minha CB250 Twist 2006. Bom, vamos lá. A primeira modificação que eu fiz foi no freio da roda traseira da Twister. A roda traseira, o freio é a tambor, então você tem aquelas bases de freio, né, aquelas londas de freio enormes coladas em uma peça de alumínio que pressiona o tambor da roda, né, e produz aí a frenagem.
o aro, né, o tambor mesmo da roda da Twister, o aro de aço, aonde as lonas encostam para fazer a frenagem, ele é fundido junto com a roda. Então, com o tempo, esse aro de aço ele se desgasta e não tem como você substituir, porque ele é fundido junto com a roda. Não adianta você procurar um torneiro, o torneiro pode ser o melhor do mundo, tá? Ele não vai conseguir, mesmo que ele consiga, é arriscado para você. Então você tem duas opções, ou comprar uma roda nova, que não é barata, ou fazer a modificação que eu fiz, colocando um disco de freio na traseira e inutilizando o tambor. Então você utiliza a mesma roda, colocando esse sistema que também precisa aí de alguns ajustes, poderia ter sido feito em condições diferentes, mas como foi as mudanças que eu fiz, então eu fui aprendendo. Vamos a essa primeira mudança. Vou colocar aqui o vídeo, que é para que vocês possam acompanhar e ver, né, a mudança na moto propriamente dita. Vamos lá. Uma outra adaptação, na verdade foi a primeira adaptação que eu fiz, foi isso aqui. Eu coloquei o freio a disco na traseira, tá? Vou também deixar na descrição do vídeo, só que você tem que fazer uns ajustezinhos. Infelizmente, a pessoa até projetou bem interessante isso aqui, mas tem uns erros aí no projeto, né? Poderia ter sido uma base só, a pessoa que fez acabou fazendo duas, então torna difícil, né, o ajuste, a colocação. Mas se você faz o ajuste como eu fiz, você utiliza o próprio varal do freio, né? E aí você aproveita também a própria roda. Você vai tirar aquela peça que faz o freio, né? Que aperta aqueles tamancos, né? Aquelas bases de freio e faz a adaptação. Aqui eu diminuí, né? Essa vareta aqui de alumínio, onde fica aqui o reservatório de óleo, era muito alta. Eu cortei ela, diminuí. Essa foi a primeira adaptação que eu fiz aqui na minha Twister. O freio fica bom, tá? Muito bom, e tem a facilidade que você só troca as pastilhas, até porque quando acaba o cubo, né, onde você freia, aqui dali é fundido com a roda, você não tem como recuperar, a não ser que você compre uma roda nova. E aí fica aquela questão, você vai comprar uma roda nova que com o tempo vai gastar. Aqui não, aqui se gastar o disco de freio, você compra um novo, se acaba a pastilha, você bota uma nova. Então tem mais aí essa dica. Bom, vocês viram aí, foi a primeira alteração que eu fiz. E como eu disse, ele vem, como a pessoa fez com duas bases para prender todo aquele material. Poderia ser feita numa base só, daria para fazer numa base só, mas enfim. E você precisa ter uma esmerilhadeira para você retirar um pouquinho do material, né? Para que você consiga colocar e retirar com facilidade. Ele vem muito apertado. É claro que isso depende de moto para moto. É por isso que também eu não mostrei eu fazendo todo esse trabalho, porque não adianta eu mostrar. De repente você vai comprar esse equipamento, como eu disse, eu vou deixar o link aqui, você pode procurar o mesmo equipamento no Mercado Livre e em outros canais, porque não é só uma pessoa que está fazendo, né? E aí, de repente, você vai comprar e vai chegar na sua moto, vai entrar fácil, fácil. Mas tem moto que não vai entrar e você precisa de uma esmerilhadeira para tirar os excessos e poder colocar e retirar esse equipamento com facilidade. E como eu falei, ali você vai ter um freio de qualidade e quando gastar você tem a opção de trocar ou o disco ou ir trocando as pastilhas até o disco se acabar. E a roda é a mesma, você não troca a roda, você só tira toda aquela base que faz a frenagem, coloca esse novo disco, ele já vem próprio para isso, aperta os parafusos que vão prender, né, no cubo da roda e vai fazer a frenagem. Bom, teve a segunda mudança que eu fiz, que também deixou a moto bastante interessante. Primeiro, tirou um pouquinho de pressão dela por conta dos gases queimados e evita queimadura na perna da pessoa. Eu estou falando da ponteira do escapamento. Então, esse foi uma outra mudança que eu fiz na minha CB 250 Twist, que também não só melhorou o desempenho dela, mas como melhorou também a situação de você ter aí a sua perna, né, a panturrilha ou a do carona queimada,
porque infelizmente a ponteira da CB250 Twister é algo exagerado, é um bujão cromado grande, enorme, que fica ali na lateral. Eu fiz essa modificação que melhorou bastante. Vamos a essa segunda mudança. Bom, essa aqui foi outra mudança que eu fiz, foi a segunda mudança, né? Eu coloquei aqui a ponteira, tá vendo aqui essa ponteira? No escapamento. O escapamento da Twister, a ponteira, ela fica nessa direção aqui. Então normalmente queima a perna de quem senta, o garupa, até mesmo quem está pilotando, né? Então ela subia aqui nessa lateral e era um bujão, era algo enorme que ficava aqui. Eu aproveitei o mesmo cano, vocês podem reparar que o cano está aqui. Eu fiz um corte nele aqui, né? Desci ele, soldei e a ponteira ela entra normalmente, ela encaixa no cano. Inclusive eu tô para fazer a próxima modificação, é colocar esse tubo aqui, né? Todo inoxidável, porque aí ele para de enferrujar. Essa ponteira ela é bastante interessante. Eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o link para vocês estarem adquirindo essa ponteira. Eu coloquei aqui na boca, né, a base de um rolamento, porque ela fazia muito barulho. Então aqui nessa parte era muito aberto. Eu resolvi pegar um rolamento que encaixou ali. Eu tirei a parte interna do rolamento e soldei a parte externa ali, o que diminuiu, né, o barulho. Então ficou um barulho bem interessante, tá bom? Eu vou estar deixando também o link dessa ponteira, caso vocês queiram comprar. Eu achei que ficou bem interessante na moto e evita de queimar ali a perna de quem está pilotando ou no próprio carona. Bom, vocês viram aí, né? Eu aproveitei o próprio cano, cortei, eu desci ele até onde eu queria, até onde a ponteira ficou bem ajustada. Depois eu fiz uma pecinha, né, um bracinho, soldei desse cano para poder prender ele não ficar solto ali na parte de trás. Peguei um rolamento, tirei a parte, né, onde tem aquelas esferas do rolamento, aquela parte de fora, peguei só o meio do rolamento, né, e ele encaixou certinho na boca, então diminuiu um pouquinho da barulheira, né, aquele barulho ensurdecedor, até por conta de fiscalização, e ela ficou com um barulhinho bem interessante, parecendo até uma Harley, né, um barulho, um barulho bacana. Então, como eu disse, eu vou mais à frente mudar aí o cano, vou botar o cano inox. Deixa eu exibir aqui a imagem da Twister, como é esse silencioso. Então vocês percebam, né? Olha o tamanho do bujão que fica ali cromado. O pé do carona fica bem em cima, né, da ponteira do silencioso. Então o carona, quando desce, acaba encostando nesse cano e queimando a panturrilha. Minha esposa mesmo já queimou a perna aqui. Então eu resolvi tirar, né, essa parte do cano, né, a ponteira, que é permitido fazer isso. Aqui ele tem uma curva, né? Você pode ver que são várias curvas. Justamente nessa curva final aqui, onde ele começa a levantar, foi onde eu fiz o corte para poder baixar. E aí eu tirei a ponteira que existia, coloquei a outra ponteira que eu comprei, fui baixando até onde eu achei interessante. Aí fiz aquela basezinha para poder soldar do cano e prender para ele não ficar solto, e emendei ali naquele meio. E agora eu pretendo fazer aí comprar, né, adquirir esse cano inox, né, para poder substituir aquele cano e parar de ficar enferrujando. Quando nós adquirimos esse cano, né, inoxidável, nós também vamos estar produzindo um material, um vídeo para estar expondo aqui em nosso canal. Bom, essas foram as duas primeiras mudanças. Tem mais, nós mexemos no carburador, na bomba de óleo, no radiador de óleo, enfim. Nós fizemos boas mudanças, mudanças que de fato transformaram a nossa CB250 Twister, né, de 2006 em uma moto que eu vou te falar um negócio muito boa. Ficou forte, ficou uma moto que está com disposição, tá bom? Essa sequência de vídeos nós temos na playlist do nosso canal. Então, se você quiser assistir toda a sequência, de repente você chegou num vídeo onde nós estamos falando do carburador, né, da moto. Mas tem do radiador de óleo, tem da bomba de óleo, enfim, tem várias informações
nos vídeos, na sequência de vídeos que fizemos com relação às mudanças realizadas na nossa CB250 Twister. Então, caso você tenha perdido algum desses vídeos ou tenha o interesse, basta acessar o nosso canal Rede Ambiente TV do YouTube e até a playlist das mudanças, né, da moto, nas mudanças que nós fizemos em nossa moto CB250 Twister. E aí você vai ter toda a sequência de vídeo, ok? Ah, mas uma coisa, essas alterações que nós fizemos, né, as peças que nós estamos produzindo para fazer as adaptações ou melhorar, inclusive, esteticamente a moto, caso vocês queiram essas adaptações, essas peças que nós fizemos, tanto para encaixar o, o, o radiador, né, o emborrachado, a ponteira que nós fizemos para o paralama, caso vocês queiram, entre em contato conosco. Nós vamos estar deixando também o nosso contato na descrição do vídeo. Vocês entram lá e tentam, né, e perguntem. A gente vai procurar atender. Eu te garanto que o frete vai sair mais caro do que propriamente dito a peça. Infelizmente, o frete é bem caro. Às vezes o valor da peça é bem baratinho, mas para enviar, dependendo para onde vai, o valor aumenta bastante, às vezes mais que o dobro. Mas enfim, não custa nada, né? Caso vocês tenham interesse, vai chegar para vocês bem mastigado, né? Já vai chegar a peça pronta para vocês poderem simplesmente só parafusar e colocar, no caso, o radiador, a ponteira, né? E outra situação, outra questão que vocês queiram aí fazer essas alterações, ok? Basta entrar em contato e a gente procura aí, na medida do possível, dar um retorno, né? E se pudermos atender, nós vamos estar atendendo. Espero estar podendo ajudar vocês aí e até o próximo vídeo. Um abraço.